Que assim seja. A nossa preleção de hoje, nosso evangelho de hoje, vou iniciar lendo uma pergunta bem linda, maravilhosa e profunda do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 556. Se alguém tem o Livro dos Espíritos em casa, pode fazer essa leitura e fazer uma reflexão sobre essa questão que diz o seguinte: certas pessoas, isso Kardec perguntando para o mundo espiritual, e ele vai obter uma resposta. Certas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples fato de tocar em alguém? Os nossos amigos elevados respondem: o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque estão os bons, porque então os bons espíritos o auxiliam. Estudando essa preleção, eu fui lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, lá no versículo 11 e 12, onde Paulo ele foi lá para Éfeso fazer uma pregação. E ele conta o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários. Através de quem? De Paulo. De modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos que são do mal. Essas duas leituras eu fecho com um outro comentário, com outra reflexão que está em Lucas, lá no capítulo 18, versículo 41. Quantas vezes nós já ouvimos essa passagem, o cego de Jericó? Jesus curou muitos cegos, muitos surdos, leprosos, enfim. Essa passagem diz o seguinte: perto de Jericó estava sentado à beira do caminho um cego mendigando, pedindo esmolas. Ao ouvir passar a multidão, perguntou o que era aquilo, por que tanto barulho? Ele não era surdo, ele era cego. Responderam para ele: é o Nazareno que está passando, fique quieto. Imediatamente, o cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas foram até ele dizendo: fique quieto, cala-te. E ele mais alto bradou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou, mandou buscar o pedinte. Quando o cego foi posto ao lado de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? Por que me chamas? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse para o cego: vê.
a tua fé te salvou. E o mendigo saiu glorificando e seguiu Jesus. Por que eu fiz 3 pequenas leituras sobre curas? Porque o tema da nossa preleção de hoje é sobre o passe, o efeito do passe. Só para terem uma ideia, por favor, isso vocês não podem mentalizar que o passe é uma invenção, é uma criação espírita. Que o passe é uma criação, é uma invenção de Kardec. Não. Para quem já estudou história, se olhar lá a história dos povos mesopotâmicos, a história dos povos egípcios, gregos, romanos, as grandes civilizações, em todas essas civilizações já se utilizava esse mecanismo do passe. De repente eu estou indo numa casa espírita e eu não sei o que é passe. De repente alguém pode fazer um tipo de reclamação por estar se sentindo mal e chega para o amigo e diz: eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou para baixo, eu estou depressivo, eu estou doente. E alguém pode responder: vai lá na casa espírita e toma um passe que passa. Passe não é magia. Passe não é fazer um simples efeito mágico. Aí eu fui buscar alguns conceitos de passe, dentro e fora da doutrina. Lá no dicionário UAS, da língua portuguesa, diz o seguinte: a palavra passe significa ato de passar as mãos repetidas vezes, ou por cima da pessoa, ou ao redor da pessoa. É a força de curar. É a força de curar. Lá no dicionário de parapsicologia diz o seguinte: passe é o movimento com as mãos feito por pessoas humanas que nós designamos de médium. Esse movimento feito através dos médios, que são os passistas, eles fazem pessoas que possuem desequilíbrios. Esses desequilíbrios eles podem ser chamados de psicossomáticos. Eu posso estar desequilibrado mentalmente, eu posso estar desequilibrado fisicamente. Por isso que é psicossomático. Então, o passe tem esse efeito de ajudar os indivíduos, as pessoas, curando-as mentalmente e curando fisicamente. E ainda esse dicionário ele continua. Tem assistência, tem invocação dos protetores espirituais. Aí eu busquei o que é um conceito de passe espírita dentro da nossa doutrina. Aí diz: passe é uma transmissão conjunta, junto com ou mista, de fluidos magnéticos,
provenientes do encarnado, fluido animal, e de fluidos espirituais. Vem de onde? Dos benfeitores espirituais. Isso é conceito. De repente, a cabecinha de alguém pode estar passando. Bom, o passe é o trabalho mais importante da casa espírita. Eu diria para vocês, não é o trabalho mais importante da casa espírita. É uma consequência de um trabalho espiritual. Quando nós frequentamos uma casa espírita, quando nós frequentamos, nós vamos lá no Seara de Jesus, nós vamos lá no CAE, nós vamos buscar conhecimento. Eu tenho que me conhecer para mudar os meus defeitos, os meus vícios e angariar virtudes. Então, passe, meus queridos, não é a atividade da casa espírita mais importante. A atividade mais importante de qualquer centro espírita é buscar o conhecimento. Kardec, inclusive em algumas casas espíritas, tem essa informação, uma plaquinha, né, bem visível para que todos possam ver, diz o seguinte: amai-vos e instruí-vos. Olha que legal. Ele não está dizendo para você ir lá na casa buscar o passe para ficar curado. A cura, ela vai ser um merecimento seu. Baseado em quê? Na sua reformulação interior. Então, qual é a finalidade de uma casa espírita? Ensinar. Ensinar o quê? O Evangelho. Ensinar o Evangelho de quem? De Jesus. Para quem? Para todos que têm necessidade dessa busca. Vamos voltar à passagem de Lucas, do cego de Jericó. Ele estava marginalizado, ele estava cego, ele não estava olhando o mundo conforme os olhos de Cristo. Ele não estava olhando, mas ele se propôs a olhar. Jesus, eu quero ver. Ver o quê, meu irmão? Eu quero ver as minhas mazelas para poder transformá-las em virtudes. A casa espírita tem essa função. Ela não vai curar ninguém. Ela vai ensinar o Evangelho de Jesus. E o objetivo de quem frequenta uma casa espírita, qual é? Se melhorar. Ter essa melhora, essa reforma íntima. Então, o que eu preciso melhorar? Eu estou lá no meio desse povo de Jericó. Estou lá no meio. Barulhos, tumultos. Só teve uma pessoa, um cego que clamou por Cristo. Todos os demais queriam ver espetáculos. Todos os outros que estavam fazendo barulho queriam ver algo significante do Cristo, mas não estavam preocupados na sua reforma. Não estavam querendo ver o mundo com os olhos de Cristo. E o cego, que muitas vezes somos nós, agimos, muitas vezes, com essa população barulhenta, materialista, insensata e desumana. E mesmo assim, frequentamos a casa espírita. Mesmo assim, vamos às missas das igrejas católicas. Mesmo assim, frequentamos um culto evangélico. Mesmo assim, pratico as minhas atividades religiosas. Mas sem efeito. Por quê? O objetivo maior de qualquer corrente religiosa é o seu melhoramento,
seja ele moral e espiritual. Quando Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, Ele não deu essa oportunidade para nós vivenciarmos de forma profunda e exclusiva do materialismo pagão, vamos dizer assim. Ele deu essa oportunidade, como outras oportunidades virão também para nós nos reformularmos, fazer o bem, destruir um pouco, né? De repente a gente não consiga nessa encarnação toda, né? Nessa breve encarnação nossa, destruir todo o orgulho, toda a vaidade, toda a inveja, toda a loucura pelo materialismo. De repente nós não conseguimos, mas nós estamos aqui para nos reformularmos. O passe é importante na casa espírita? É muito importante. Mas ele vai depender de mim, ele vai depender de cada um de nós. Qual o meu pensamento na hora que eu vou para uma casa espírita? O que eu estou querendo numa casa espírita? O que eu estou querendo no recebimento de um passe? O que passa dentro de mim quando eu estou realmente recebendo essa transfusão de energia animal e espiritual? Então, as casas espíritas nos dão essa oportunidade. Primeiro, vamos nos avaliar moralmente. Vamos adquirir virtudes. Com toda certeza, os benefícios da doutrina espírita, da doutrina católica, da doutrina evangélica, do passe espírita, de um benzimento, com toda com toda certeza. Se eu me aprimoro, eles virão. Então, que possamos, nessa semana, refletir um pouquinho, né, sobre a questão do passe. Né? Vamos refletir um pouquinho. Quantos passes eu já tomei na minha vida? Qual é o efeito que ele está fazendo em mim? Ah, não está fazendo nenhum efeito. Por que ele não está fazendo? Será que eu estou sendo sincero, como o cego de Jericó esteve, quando disse: Jesus, tende piedade de mim, olha as minhas mazelas, olha o meu orgulho, olha a minha vaidade, olha todos os pensamentos, todas as minhas energias, todo o meu pessimismo, toda a ruindade que eu criei em torno de mim, me livre disso. Ele optou por isso. E Jesus disse o quê? Veja, vá adiante, mude de vida, conserte os seus erros. Alternativas nós temos, todos os dias, começando lá dentro dos nossos lares. É o melhor meio, é o melhor caminho de nós começarmos a nossa reforma íntima. Amar de verdade a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos vizinhos. Jesus não pede muito de nós. Amar. E o resto virão pela bondade divina. Que assim seja.